por que que não deve abusar do carboidrato, então? Quais são os riscos aí? Então já aproveita logo, já dá também, né. Fala logo Isso. sobre isso. E aí, né, carboidrato é vilão? Não é. Não que o Aham. carboidrato seja um vilão, isso tá errado. É que, na verdade, mudou o tipo de carboidrato consumido pela maioria das pessoas e a quantidade, junto com o sedentarismo. O que que é carboidrato? A nossa principal fonte de energia. Principal é porque é a mais fácil do corpo. Eu como, eu começo a digestão na boca, ali já fez ATP para usar ela. O que que acontece? Lá atrás, a gente movimentava mais. Aí eu tô Uhum. falando do homem primitivo, né? É, isso. Então a comida era escassa. Então eu tinha que andar, tinha que caçar, a agricultura era Fazer precária, não muita tinha força, né. supermercado, Fazer tinha que muita fazer. força. Então era muito exercício. Ali eu tinha que comer mais fontes de energia rápida, tá? O que que acontece? Com a industrialização, né, e a vida moderna, o que que foi acontecendo? A gente foi fazendo menos movimento, menos exercício, aí eu já tô entrando no pilar do movimento, né? Certo. Menos exercícios, e aí veio a industrialização fazendo vários produtos alimentícios à base de quê, principalmente? Farinha branca, açúcar e gordura ruim, gordura trans. Só que a gente se encantou com aquela facilidade, né. Década de 80, nossa, era um auge, né, de salgadinhos, A e o crocância, né. pão, acho que foi nessa época o pão francês surgiu, e aí ficou tudo fácil. Só que a gente se perdeu um pouco, porque a gente parou de consumir o carboidrato ideal, que é o complexo, o integral, porque ele tem fibra. Uhum. E a gente passou a consumir mais o carboidrato refinado, que não tem fibra, que faz várias repercussões negativas no nosso corpo, tá. Então, carboidrato complexo, eu tenho fibra, é aquela farinha integral, um feijão é um carboidrato complexo, porque ele tem até inclusive uma proteína, mas ele tem muita fibra. Arroz integral é diferente de um arroz comum, porque ele tem fibra. Ah, porque ele tem fibra, faz toda a diferença. O que que carboidrato libera pra gente? Glicose. Isso. Só que a glicose liberada rapidamente e em grande Uhum. quantidade é altamente deletério para o nosso corpo. Inflama e oxida o nosso corpo. E o que que a fibra faz? Segura a glicose, vai devagarzinho, não vai rápido. É. Só que a gente faz o contrário, são bombas de glicose no nosso corpo. Então, uma das doenças que a gente conhece hoje, né, que é uma doença alimentar, é o diabetes. Diabetes é uma doença da alimentação errada. Excesso de consumo de açúcar e carboidrato refinado. Então, o meu organismo, ele tem uma defesa para esse controle da glicose. Então, glicose alta, ele produz insulina para pegar essa glicose e jogar em algum lugar, porque no sangue ela é tóxica. E no sangue ela vai para qualquer lugar. Por isso que o diabetes é uma doença que vai fazer alteração no corpo todo, porque o corpo todo passa sangue tóxico com excesso de glicose, né? Então ali a gente vai o quê? Ter um mecanismo de defesa, insulina controla a glicose, mas isso tem um limite. Tem uma hora que o corpo não dá conta. Aí é que eu abro a doença, né? Aí eu tenho o quê? O diabetes. O corpo sozinho não dá conta mais de controlar esse nível de glicose no sangue. Aí eu entro com medicamento. Mas o principal tratamento é o quê, gente? Se é uma doença da alimentação? É mudar a Exato, o alimentação. estilo de alimentação, E estilo o carboidrato e o açúcar são os principais vilões. Então, assim, voltando, né, carboidrato em si não é vilão, desde que seja carboidratos integrais na quantidade correta que eu isso. preciso, né. Então a gente já falou aí da importância aí, vamos repassando até para ficar na cabeça de todo mundo, né. Pois é, a importância de proteína, o carboidrato que é importante, mas também é importante até para contrabalançar as fibras, né, por exemplo, a gente ter consciência da importância do consumo de fibra, né, porque tudo Perfeito, isso vai fazendo uma dinâmica, assim, um equilíbrio, né, saudável, dietético, né, saudável, né. Eu acho que é saudável. por aí, né? Exatamente. Então, eu vou consumir sim uma parte de carboidrato, esse carboidrato ele precisa ser complexo. Complexo é quando ele tem a fibra. Eu tenho que evitar o pão branco, o pão se eu consumo é o pão de fermentação natural, porque ele naturalmente natural feito com farinha integral, isso é Pronto, importante. exato. Quanto mais Então, integral. quanto mais integral melhor. E o pão de fermentação natural é curioso, né, interessante a gente saber que ele tem probióticos, porque ele é feito a Hum. partir de uma fermentação viva, Ah, né. isso é outra coisa.
Isso, então, hoje, qual o melhor pão para a gente consumir? Pão de uma farinha boa, integral e pão de fermentação natural, tá bom? Pô, legal, legal. Ok. Isso, Muito bem, essa parte de nutrição olha aí é aí. tão fundamental e você colocou como primeiro tópico, né? Vamos dizer assim, a gente dizem que nós somos o que comemos, né? É uma expressão curiosa, né? E verdadeira. E verdadeira, né? Sábia, Se a gente já sábia. tem uma alimentação inadequada, a gente já Já começou perdendo. começou errado, já está perdendo de 2 a 0 Perdendo antes de saldo. começar o jogo.